A visão das plantas para o vestibular da FUVEST 2026, 27, 28 e 29. Isso mesmo. Se você vai fazer qualquer um desses vestibulares, qualquer uma dessas provas, você vai precisar ler esse livro fininho, que é uma obra de arte da literatura. Escrito por Djaimília Pereira de Almeida, este livro aqui vai contar a história de um pirata que, depois de toda a sua vida de marujo, de vai voltar para sua terra natal, vai voltar para sua casa e lá então vai terminar a sua vida. Este é o resumo da obra. Porém, você que vai fazer o vestibular precisa ir além disso, precisa estar atento o porquê, qual é o motivo deste livro estar na lista de tantos anos aí para o vestibular de 2026 até 2029. E mais do que isso, não basta o resumo, é preciso interpretar o texto. As questões que aparecem lá no vestibular são questões de cunho interpretativo. Você precisa fazer uma análise literária do que está contido aqui. Então a intenção deste vídeo é te ajudar não só com o resumo, apresentar a história, mas também para que a gente possa fazer uma análise, para que a gente possa se aprofundar no texto, para que você possa, por exemplo, entender algumas passagens que podem, de alguma maneira ou em alguma medida, ser aí um pouco mais confusas, talvez. Este livro ele foi publicado em 2019, foi um dos vencedores do Prêmio Oceanos, perdeu apenas para Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e ele é de uma autora angolana. A Djaimília, ela nasceu em Angola, no entanto, ela se muda para Portugal e lá ela vai, então, desenvolver toda a sua vida acadêmica, vai se formar lá, inclusive vai viver por lá. O que nós encontramos aqui nesta obra é uma prosa, e é uma prosa muito poética. Este livro ele é extremamente singelo. A Djaimília vai construir cenas que vão ser muito poéticas. Mesmo falando de temas tenebrosos, ela vai conseguir transmitir poesia nessas cenas. É um romance muito curto, ele tem aproximadamente 85 páginas e ele vai partir de um autor que é o Raul Brandão, e é um autor que a Djaimília, ela fala muito sobre ele. Ela diz que é o autor que ela mais leu, que ela mais visitou. No livro Os Pescadores, a gente vai encontrar o personagem principal da obra dela, que é o Capitão Celestino. A própria autora diz que ela queria saber mais deste personagem. Ele tem uma passagem muito curta lá no livro Os Pescadores, do Raul Brandão, e ela fica então intrigada, ela gostaria de saber mais. O que ela resolve fazer então? Escrever a sua própria história do Celestino. E é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um narrador em terceira pessoa, um fluxo de consciência em alguns momentos, e esse vai e vem, esse flashback. Ele vai voltar, o Capitão Celestino, ele volta para sua casa, para sua cidade de origem, depois de muitos anos sendo pirata, marujo, traficante de escravos, e nessa volta ele vai rememorar o seu passado. E é a partir dessas reminiscências do passado que a gente vai conhecendo toda a crueldade deste homem. O Celestino ele foi um capitão de navio negreiro e ele não foi nem um pouquinho generoso na sua vida. As cenas que mostram aqui toda a sua crueldade, elas são muito gráficas. Há, por exemplo, a cena em que ele, para tentar acalmar os negros no porão do navio, ele joga cal. E aí o que sobra, os corpos que sobram, ele próprio vai jogar ao mar. Essa cena está muito bem descrita, mesmo com toda essa violência, a gente passa por ela e não há tantos julgamentos. Se a gente for falar aqui sobre crueldade humana, este homem, o Celestino, ele passa por um momento em que ele não vai mais ser julgado, ele não vai mais sentir culpa. A gente não consegue reconhecer nesse personagem, inclusive, o remorso. Não há está em aberto, na verdade, está em aberto se ele realmente está tranquilo com o seu passado
ou se ele sente algum tipo de remorso. Nesse voltar para casa, o Celestino então vai encontrar a sua casa abandonada, né? A mãe já faleceu, o pai também já não está mais ali. Ele é uma figura que demonstra uma severidade, então ele tem o corpo tatuado, ele tem o corpo machucado, a vizinhança não vai muito com a cara dele, não gosta muito dele, então as pessoas inclusive dizem que talvez ele seja o próprio diabo, não é só que ele tem parte com o diabo, mas talvez ele seja o próprio diabo. E nesse voltar para casa, o Celestino ele então vai tirar todos os móveis de dentro de casa, ele vai se desfazer das arcas, dos baús, das roupas, de tudo aquilo que é antigo. E o que sobra é o jardim, são as plantas. Então, a visão das plantas é justamente o que as plantas veem a partir do jardim. Como elas veem o Celestino, que visão que se tem deste homem que volta depois de tantos anos de crueldade, depois de tantos anos de sofrimento, de fazer as outras pessoas sofrerem, como é que as plantas o veem. A própria autora diz que ela escolhe as plantas porque as plantas elas são indiferentes, e isso está descrito aqui no livro. As plantas não dependem de nós para sobreviver. A gente, claro, vai regar, vai adubar, vai podar, vai tentar dar um aspecto melhor para que elas possam viver. Mas, por exemplo, se a gente não regar, o jardim vai continuar crescendo porque em algum momento vem a chuva. Então, as plantas elas não dependem do outro para viver. E é isso que vai acontecer ali. O Celestino ele vai cuidar daqueles que não dependem dele. Vai dar atenção para aquilo que talvez não precise de atenção. E nessa troca não há julgamentos, porque as plantas não vão cobrar a rega, não vão cobrar a adubação, não vão cobrar a poda. Então é um encontro entre este homem que não quer e não precisa talvez ser julgado e quem não os julga. Quando a gente fala da crueldade do Celestino, eu queria citar aqui, inclusive, uma parte bem marcante de como a Djanila escreve sobre essa crueldade, mas há beleza na construção, há uma poesia na construção dessa crueldade toda. O próprio Celestino diz o seguinte: matei centenas de homens com as minhas mãos, e elas não caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros. Queimei cabanas. Um dia mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei uma lança no peito de um amigo. Roubei dinheiro. Rebentei o crânio de um albino contra uma rocha. E, a seguir, esquartejei-o. À hora de adormecer, a mão de minha mãe entrava por mim por dentro, como uma xícara de leite morno, muito doce. E assim levava-me ao sono. Então, veja, ele próprio descreve toda a crueldade que ele praticou, mas no final do dia ele sentia, inclusive, a mão da mãe carregando por sono. Essa é a cena que a Djamila vai criar aqui pra gente. Sobre a visão das plantas, o fato de as plantas não dependerem de nós para existir, como as plantas então nos veem, né? Tanto faz a nossa existência aqui perto delas, cuidando ou não. O texto diz o seguinte: tratavam o seu regador à semelhança da chuva que caía sobre elas à noite de outono. Florescerem não era o seu meio de meter em conversa com o jardineiro, mas uma forma de acentuarem a sua indiferença à declaração de amor que ele cultivava a cada hora. Ele tinha uma declaração de amor para com as plantas, mas elas totalmente indiferentes. Por maiores que fossem os cuidados do jardineiro, as plantas tanto lhe faziam viver ou morrer, tanto lhes dava que ele se finasse no sono ou voltasse ao quintal todos os dias, tanto lhes dava que tivesse encontrado nelas uma razão de viver ou as amasse. Se lhes faltasse a rega, murchariam, não seria por mal, não levavam a mal, nada esperavam dele. Ou seja, na visão das plantas, Celestino não fazia a menor diferença. Como ele então está sozinho, ninguém vai o visitar, o único que o visita inclusive é o padre Alfredo, e esse padre inclusive tenta
uma confissão, porque está vendo que o velho Celestino está a caminho da morte. Ele, inclusive, cuida do jardim como se fosse uma cova, né? Como se ele pudesse ser enterrado ali naquele jardim. O padre, então, o visita seguidas vezes, mas como não há esse movimento de remorso, o padre, então, vai se afastando, o olha de longe, mas não o cobra tanto. Há algumas crianças ali na vila, essas crianças têm muita curiosidade, as famílias não querem que, né, eles acabem lá indo visitar o velho Celestino, mas ele deixa uma amoreira muito perto do muro. E é uma forma, inclusive, de as crianças visualizarem o jardim e contarem para as pessoas: nossa, vocês precisam ver que jardim maravilhoso o pirata demônio, está ali por cultivar. A partir de determinado momento, o Celestino vai começar a receber a visita de fantasmas. A gente não tem muita certeza se são fantasmas ou não. Aparecem duas figuras muito especiais aqui. Uma é a menina holandesa. Numa leitura rápida, a gente vai saber que o Celestino amarra essa criança em uma árvore e deixa essa criança com os olhos vendados para morrer no meio da floresta. E essa criança retorna até ele já nos momentos finais, já nos momentos em que ele está começando a perder a lucidez, essa menina aparece. Outra figura que aparentemente é um fantasma é uma velha negra, uma senhora negra, que estava naquele porão em que ele joga cal para, enfim, dar cabo daqueles que estavam ali para terminar de, né, fazer a passagem, para morrer. Ele então joga o cal para matar quem tem que morrer e deixar vivo quem tem que viver. E essa é o primeiro corpo que é jogado ao mar. Essa mulher, essa cozinheira, vem então ao encontro dele. Mas algo curioso é que tanto o fantasma da menina quanto o fantasma da velha não vão ser cruéis com ele. Não vão ter a mesma crueldade que ele teve com elas. Elas simplesmente aparecem. Elas estão por ali, ele as vê, ele reconhece, inclusive ele vai contar a história, né? Vai ter esse fluxo de consciência para a gente saber quem são esses personagens, mas não há um julgamento entre eles. Para terminar o vídeo e para que a gente possa ir para a leitura, então, com esse sentimento de não julgamento, de realmente ouvir. A própria Djamila, em uma entrevista para o canal da editora, que é a Todavia, ela diz assim: não é possível saber se ele se sente culpado. As subjetividades, elas ficam sempre implícitas, muito além do caráter social. Então, é um texto que vai contar uma história aparentemente simples, porque é a história deste homem que retorna, que vai buscar o seu lugar de origem. Ele tem uma história de muita crueldade, mas no final da vida não há julgamentos. É como se, não importa o que você fez, não importa o quanto você fez sofrer, o que importa é o que você está fazendo agora. E no caso, ele deixa de ser esse homem duro, com as mãos sujas de sangue, para ser esse homem que vai cultivar rosas, orquídeas, bromélias, que vai cultivar de um jardim. Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, acompanhe a nossa playlist aqui com os livros para a FUVEST 2026 e se você quiser ter aula comigo para vir conversar mais sobre este livro e os outros livros que vão cair no vestibular, é só entrar em contato pelo link aqui na descrição. Até os próximos vídeos. Tchau!